Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai ver matemática, tá? Só que caderno de atividades para fechar a unidade 2. Então, peguem lá atividades, página 34. Virou aqui o celular, deixa eu arrumar. Página 34, tá bom? Esse gráfico aí bonitinho, roxinho. Então, vamos lá. Pronto, olha o gráfico aí. Vou fazer a leitura da 19, ó. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira é de aproximadamente 190 milhões de habitantes. Cerca de 80 milhões de pessoas vivem na região sudeste, 53 milhões na região nordeste e 27 milhões na sul. Já a região norte possui cerca de 16 milhões de habitantes e a centro-oeste 14 milhões. Lá embaixo. De acordo com os dados do texto, complete o gráfico a seguir com os nomes das regiões brasileiras. Então, aí já tem população brasileira, do ladinho a quantidade, lá embaixo região, e tem uns tracinhos aí, tá vendo? Embaixo de cada barra. Então, aí que vocês vão colocar as regiões. Mas como que vocês vão saber? Tem que consultar lá o que está dizendo no quadro. Ó. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, então, por exemplo, aqui, ó. Cerca de 80 milhões de pessoas vivem na região sudeste. Tá escrito lá em cima. Então, eu vou lá em 80, ó. Do ladinho aqui, ó. Mostrar para vocês. Aqui, ó. Vou lá no 80, tá? Então, eu vou desenhar. Já tá desenhado, na verdade. Eu vou verificar qual que é a barra. Então, embaixo dessa barra é a região sudeste, né? Aí você vai pro próximo, olha lá. Tá dizendo que 50 milhões é da nordeste. Vê lá, vai no número. 53, mais ou menos. Vê qual barra que tá mais ou menos nessa faixa. Lá embaixo coloca nordeste, tá bom? Então, vamos para a próxima. A 20. Observe o gráfico com os brinquedos preferidos pelos alunos do quarto ano de uma escola. Preferência de brinquedos, olha o título. Então, tem lá jogo de tabuleiro, corda, boneca e bola. Quantidade de alunos. Então, letra A. Qual é o brinquedo preferido dessa turma? Então, vocês têm que ver qual que tem mais. O que tem mais é o preferido, né? Olha na barrinha verde, qual que é a maior? B. Quantos alunos há na turma? Então, vocês têm que contar aqui esses números, tá bom? Embaixo, para saber quantos tem. C. Quantos alunos dessa turma preferem a bola? Olha lá na bola, quantos alunos tem? Certo? De quantos alunos dessa turma preferem a corda? Também olha lá no gráfico, super fácil. E nessa turma, há mais alunos que preferem a bola ou que preferem a corda? Compara lá, qual que tem mais? Quantos a mais? Então, coloca primeiro qual que tem mais. Para saber quantos a mais, vocês têm que pegar o número da bola e o número da corda e subtrair, menos. O resultado é o que vai aqui embaixo na resposta. Próxima. Quanto gráfico, né, gente? O gráfico a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos alunos da escola Hexaedro. Para chegar até ela, observe o gráfico e responda as perguntas. Então, olha lá, meios de transportes utilizados pelos alunos da escola Hexaedro para ir à escola. Então, nós temos aqui, lá embaixo, o número de aluno e aqui do lado esquerdo, o tipo de transporte. Letra A. Qual é o meio de transporte mais utilizado pelos alunos? Olha lá, qual é a maior barra? Então, é esse. Aí faz uma respostinha bonitinha, né? O meio de transporte mais utilizado pelos alunos é o... Não põe direto não, que é feio. Coloca uma frase. Qual é o total de alunos da escola? Então, vocês vão ter que somar todos esses números de alunos que tem lá embaixo, na horizontal, assim, lá embaixo, na parte assim do gráfico. Então, aí vocês colocam aqui, soma tudo nesse espaço e coloca qual é, ó. A escola Hexaedro tem quantos alunos? Tem tantos alunos, certo? Virem a página
22. Marlene pesquisou alguns animais com massa superior a 100 quilos na idade adulta e construiu o gráfico a seguir. Então, olha o gráfico. Do ladinho tem os animais, tá? Então, vamos ao texto lá. Analise o gráfico e crie uma pergunta sobre ele. Em seguida, troque o seu livro com o do colega. Não precisa, né? Você deverá responder a pergunta elaborada por ele e ele deverá responder a sua. Então, vocês podem inventar, mesmo porque a resposta é pessoal. Então, você inventa um e ele também inventa um. Então, qual a pergunta que pode ser aqui, ó? Sobre o cavalo. Tem bastante cavalo. Olha lá onde vai. Pode falar sobre isso. Qual o maior número de animais? Qual o menor número de animais? Quais animais têm menos? Então, esse tipo de coisa, tá? Vamos para a próxima. 23. Observe a tabela a seguir. Ela apresenta os dados referentes aos habitantes da cidade de Zoolândia. Habitantes da cidade de Zoolândia, é o título. Aí temos aqui idade de 0 a 9, de 10 a 9, né? Uma variável numérica aí, várias, né? Quantidade. Aí tem as quantidades aqui, né? Então, são os habitantes. Agora, preencha as faixas de idade no gráfico a seguir de acordo com as informações da tabela. Então, vocês estão vendo os tracinhos que tem aí do lado esquerdo? É aí que vocês vão ter que colocar. Então, olha lá, de 0 a 9 é a primeira, certo? Agora, a segunda barrinha verde, vocês vão ter que ver qual que tem a ver, certo? Então, isso tem a ver com aquela numeração lá de baixo. Vem qual número que tá, qual número que está indo essa barrinha, que você vai ter uma ideia qual que é as perguntinhas que você vai colocar lá, tá bom? Lá embaixo agora, quantidade, embaixo de quantidade, ó. Agora responda a pergunta a seguir. Considerando a quantidade de idosos acima de 60 anos e de crianças de 0 a 9 anos, seria melhor o prefeito de Zoolândia investir em escolas ou em centros de convivência para idosos? Justifique sua resposta. Vocês vão ter que ver qual que tem mais, né? Se é mais idosos, né? Se são mais idosos ou mais crianças. Aí, baseado nisso, vocês vão responder a pergunta, tá? Próximo. 24. Foi realizada uma pesquisa para descobrir a quantidade de homens, mulheres e crianças que frequentam o quiosque carioca durante uma semana. Na semana em que a pesquisa foi realizada, 40 crianças frequentaram o quiosque. Sabendo disso, complete o pictograma a seguir. Olha, quando tem assim essas figurinhas, chama-se pictograma. Então, nós temos aqui homens, tá vendo lá os bonequinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Mulheres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bonequinhos. Então, vocês vão ter que completar aqui com crianças, certo? Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Agora, realize uma pesquisa em sua sala e registre em um pictograma a quantidade de meninos e meninas. Resposta pessoal, tá bom? Pode fazer igual tá lá. Pô, não sei fazer esse boneco. Faz um bonequinho que você souber, tá bom? Não tem importância não. O importante é representar, tá? Próximo. Isso aqui, né? 25. Para fazer as compras da sua festa de aniversário, Lara fez orçamentos em 2 lojas e anotou os valores na tabela a seguir. Complete a tabela com o valor total de cada orçamento. Então, nós temos a tabelinha aí, ó, orçamentos de produtos para a festa. Então, a primeira coluna de produtos, ó lá, pratos, toalha de mesa, enfeite de bolo. A segunda, loja 1, que tem os valores, loja 2, que é a terceira, que tem outros valores. Veja o gráfico que Lara construiu com os dados da tabela. Olha lá que interessante o gráfico da Lara. Pegou tudo que estava na tabela e construiu esse gráfico. Agora, responda as questões a seguir. Em qual loja é possível comprar a maioria dos produtos pelo menor preço? Então, olha lá a loja. Vê qual é o tipo, lá embaixo,
e qual que tem. Vocês vão ter que fazer uma comparação de barras, tá? Então, o que tá pedindo aqui, ó? Recapitulando, comprar a maioria dos produtos pelo menor preço. Tem que comparar, tá? Então, por exemplo, ó, na loja 1 é possível comprar o quê? Comecinho da resposta. Então, vocês têm que olhar lá as barrinhas e completar aqui. A B. Qual é a diferença entre o preço total das lojas 1 e 2? Qual que é a diferença? A diferença é menos, né? Pega o valor da loja 1 e da loja 2. O maior número fica em cima, o menor embaixo. Aí você subtrai, continha de menos. Próxima página. 26. Agora, a questão 26. A página 41. Faça uma pesquisa com os colegas da sua turma sobre os esportes favoritos deles. Depois complete a tabela a seguir. De novo, né? Quantas? A gente já fez 200 desse, né? Então, inventa um título, dados põe fictício, aí inventa os esportes favoritos. Vôlei, basquete, tenta variar aí, ver um diferente. Meninas e meninos, pode fazer com o pessoal de casa ou inventar também. Lá embaixo, agora construa um gráfico com os resultados da pesquisa. Crie uma legenda para o gráfico. Eu utilizo cores diferentes para colorir as colunas. Então, vocês têm que colorir aqui, né, as coluninhas. Lembrando que é uma cor para menino e uma cor para menino. Depois a outra de novo, a mesma cor, tá? Então, vocês vão criar tudo isso aqui e criar a legenda também. Facinho, não é difícil não. Vocês já fizeram um monte. Próxima. 27. Observe o gráfico. Eu tô tentando ir rápido e eu atropelo as palavras, né? Observe o gráfico a seguir que mostra a quantidade de sorvete vendida na sorveteria Doce Sabor ao longo do ano. Quantidade de sorvete vendida durante o ano. Olha que cor bonita essas barrinhas. Então, olha lá. Chocolate, creme, morango e flocos. Sabor, primeiro bimestre e segundo bimestre, é o que representa essas cores, né? Agora faça o que se pede. Organize as informações do gráfico na tabela a seguir. Então, lá, sabor. Olha lá embaixo. Quais sabores tem? Lá em cima, nas barrinhas, no gráfico, tem chocolate, creme, morango e flocos. Vocês vão colocar aqui, em sabor. No primeiro bimestre, olha lá as cores, certo? E vai colocar o número. Olha lá, por exemplo, no primeiro bimestre, a primeira barra de todas, a grandona escura, ó, 150. Coloca 150 lá no primeiro bimestre. E depois vai acompanhando as demais, tá? Deu para entender, né? O resto vocês vão fazer sozinhos. A B. Qual foi o único sabor que teve crescimento nas vendas do segundo semestre? Então, se teve crescimento no segundo, vai estar maior que o primeiro bimestre, vê lá. Aí faz um X aqui em qual? Próxima. Em qual semestre foi vendida uma quantidade maior de sorvetes? No primeiro ou no segundo? Olha lá no gráfico ou na tabela que vocês vão ter esse resultado. Quantos sorvetes a mais a sorveteria Doce vendeu nesse semestre? Então, vocês vão ter que pegar todos os valores do primeiro semestre, colocar aqui e somar. E todos os valores do segundo semestre, colocar aqui no quadro e somar, tá? Mais. Lá embaixo vocês vão colocar o resultado. No primeiro semestre, a sorveteria Doce Sabor vendeu tantos sorvetes a mais do que no segundo, tá? No segundo semestre. Lembrando que lá em cima, depois que vocês somarem, vocês têm que fazer uma continha com os resultados de subtração, lembra? Para saber qual que é a diferença. E quais são os sabores de sorvete que tiveram venda superior a 100 unidades nos 2 semestres do ano? Aí vocês vão por lá, os sabores de sorvete, cuja venda ultrapassou 100 unidades nos 2 semestres do ano são... E vai falar quais são os sabores aqui, tá? Próxima e última, fechando a unidade 2. Aleluia! 44. 28 agora. Débora foi a uma loja de produtos naturais.
Observe a tabela com o preço de alguns produtos da loja. Preço das oleaginosas em reais, a cada 100 gramas. Nome estranho, né? Porque é o nome mesmo de castanha, amendoim, oleaginosas. Categoria, né, delas. Então, olha lá, o tipo, tem castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas e avelãs. Aí com sal, tem as quantidades e sem sal também. Então, olha lá, tem uma coluninha para cada, né? Preencha o gráfico a seguir com as informações da tabela. Então, de novo, né? Lá em cima coloca um título, pode ser preço das oleaginosas em reais a cada 100 gramas. Normalmente o título tem a ver com o produto, né? Bom, já tá lá em cima, então é só copiar aqui para baixo, não precisa nem esquentar a cabeça, já tá na tabela. Aí vocês vão transferir para cá o tipo de oleaginosa, os nomes lá, castanha, amêndoa, avelã, só que tem que obedecer aqui, ó, as barrinhas. Então, vocês têm que primeiro ir lá embaixo no número que tem nesse gráfico. Olha lá, tem um monte de número. Vamos lá na primeira, ó. Qual que tem menos? Vamos ver qual que tem menos. Avelãs, começa por avelãs. Põe avelãs lá em cima no tracinho aí do lado esquerdo. Primeiro avelãs, tá? Aí vocês vão colocar 2 cores. Lá na legenda, faz a legenda primeiro, que é lá embaixo, ó, preço em reais. Com sal e sem sal e com sal. Pinta um de azulzinho claro, outro de azul escuro, ou da cor que vocês preferirem. Um claro e um escuro. Aí vocês vão fazer, por exemplo, avelãs. Cadê avelãs lá em cima? Sem sal tem 13. Então, vocês vão pintar aí a avelãs, que vai ser a primeira. Tá vendo o tracinho? Vocês vão ter que pôr os nomes, tá? Do lado esquerdo. Escreve aí, avelãs. Então, a avelãs, vocês vão ter que pintar uma barra aí até o número 13. Não é isso que tá lá em cima? Na tabela? Então, olha lá embaixo, vê onde está o 13, sobe o pontilhado e pinta a partir daí. Vai pintando até chegar na avelã. De novo na avelã. Agora com sal, por isso tem que fazer a legenda primeiro. Com sal. Vê a cor do com sal, né? Cor de onde está o sem sal, né? Com sal agora, né? 6 com sal, na verdade, com sal. Pega o número 6, vai subindo com o dedinho o pontilhado e onde parar você começa a pintar até chegar no avelã. Usa essa técnica para todos, fica bem mais fácil, tá? Agora responda qual tipo de oleaginosa tem o menor preço na versão com sal do que na versão sem sal. Então é só comparar, tem o menor preço na versão com sal. Então, vamos lá ver, com sal. Primeiro tem que fazer o gráfico. Aí, você vai ver qual que deu menos, certo? E colocar aqui o nome de qual oleaginosa. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijos. Até a próxima aula, unidade 3. Legal, né? Fiquem com Deus.